O brasileiro Avarenga, nesse belíssimo clima de Goiânia, eu acho que tá todo mundo refrescado, né? Nem tá calor, bobeira, 55 graus. Tô aqui, minha honra de receber esse grande jogador, grande nem tanto, né? Meu tamanho assim, tá bom. Marcelo Cordeiro, lateral esquerdo, experiente, 34 anos. Chegou nesse ano aí no Vila, como é que você tá? Bem, graças a Deus. 35 anos, na verdade, né? 35? Um pouquinho, um aninho a mais só. Meu produtor ali, ó. Mas não tá dando diferença, não. 34 para 35 não tem Fala tanta 34 diferença. que é melhor, né? Não? Roxinho de 28. Pô, a gente tava falando que você subiu com o Vasco em 2001. Como é que foi você sair da base e chegar no Vasco? Pô? Romário, Juninho, aquele elenco bem recheado do Vasco. Como é que foi? Na verdade, foram 11 anos que eu fiquei no Vasco da Gama, né? Cheguei lá em 92, fiquei até 2003. Passei por todas as categorias de base. E diferente de hoje, antigamente era muito mais difícil você ter uma chance no elenco profissional. Eu costumo falar que no juniores estava prestes a subir e os laterais na época do Vasco eram simplesmente Gilberto e Felipe, dois jogadores de seleção brasileira. Então, quando a gente tinha a oportunidade de treinar, subir para treinar, para completar um treino, já era motivo de muita felicidade, né? E então eu tive a oportunidade de treinar algumas vezes, né, junto com o Romário, junto com o Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, grandes jogadores que passaram por lá e que serviam de exemplo pra gente. E como todo menino que joga na categoria de base tem o sonho de se tornar profissional, então era muito boa a convivência com esses grandes ídolos, né? Você chegou a jogar com o Léo Lima lá no Vasco. Ele Léo chegou Lima. a subir. E aí, depois que ele veio pra Goiânia, já teve algum contato? Aquela Não provocaçãozinha, tive, não tive. Ele, na verdade, o Léo Lima, a base dele foi no Madureira, até o juvenil, e nos juniores o Vasco contratou ele e o Souza, né? Foram dois jogadores que soldavam junto, né? Foram para diversos clubes juntos. E, na verdade, eles foram contratados já direto pro profissional. Só que por ter idade de juniores, muitas das vezes eles desciam para jogar junto com a gente. Mas já naquela época era um jogador de muita qualidade, que fazia a diferença. Então, é bom, né, ver que ele continua jogando em alto nível. É um cara agora também já mais experiente, né, com uma bagagem muito grande, futebol internacional. Mas sem dúvida um grande amigo e um grande jogador. Pô, aproveitando ainda falar do Vasco, você jogou com o Romário, com o pessoal grande. Como é que foi jogar? Jogar com o Romário, o Juninho, o Elton, goleiro muito bom, jogou muito tempo no Porto. E além do craque, o zagueiro Odivan, né? Da escola. Na verdade, com ele, esse cara eu não cheguei a jogar praticamente. Eu treinava muito com eles, contra eles. Né? Tinha jogadores tinha muita coletivo júnior contra profissional. O Elton, particularmente, era um amigo que eu tinha por ser da mesma cidade dele. Então foi um cara que me ajudou muito, até porque na época de juniores eu fazia faculdade e a universidade que eu estudava era do lado da casa dele. Então, a maioria das vezes eu pegava carona com ele para poder chegar a tempo na faculdade. Que ele acabava o treino, a gente tinha que acompanhar um profissional. Então, assim que terminava o treino, eu trocava de roupa e falava, vou pegar uma carona com você. Então, se eu conseguir também concluir o curso de Educação Física, eu tenho que agradecer a ele, porque me ajudou bastante, até porque era distante, né, o Vasco Barra da faculdade. Então, foi um cara que me ajudou bastante. E, sem dúvida, um dos melhores goleiros que eu já vi jogar. Pô, e nem só de assistência vive um lateral, né? O Marcelo Cordeiro aqui, um grande artilheiro, né? Na Série A2 do Paulista, do Atlético de Sorocaba, você fez 12 gols. E no mesmo ano você ainda foi pro Vitória e fez mais 5. Como é que é chegar lá e falar assim, pô, não vou cruzar não, vou chutar no gol, vou fazer isso também. Eu sempre fui um lateral com característica muito defensiva, né? E chegou um momento na carreira que eu falei, pô, não adianta fazer só o simples, né? Eu tenho que ter algum diferencial. Eu sempre gostei muito de treinar e tanto bola parada como chegar na área, porque é importante, né? Independente da posição, o jogador entrar na área, procurar fazer os gols. E a partir do momento que eu comecei a me transformar num lateral mais ofensivo, foi que minha carreira começou a decolar, né? E foi justamente no Atlético de Sorocaba, nesse campeonato, eu pude ser vice-artilheiro do campeonato. O artilheiro foi o Márcio Mexerica, ele fez 13 gols pelo Santo André, e era centroavante, eu fiz 12 gols pelo Atlético de Sorocaba. E surgiu algumas oportunidades, algumas
a oportunidade de trabalhar em clubes maiores. Eu optei pelo Vitória, que era a Série A, né? E tive o prazer de jogar no Vitória também, como você falou, foram 5 gols no Brasileiro, né? E isso foi muito bom para minha carreira. E nos outros clubes não foi diferente, né? No Botafogo eu fiz 7, 8 gols, no Inter, no próprio Inter, mesmo não sendo o titular da posição, já que tinha o Kleber, né? Às vezes quando o Kleber ia para a seleção eu jogava, eu fiz, né, também alguns gols. Na Portuguesa foram mais de 10 gols, da camisa portuguesa. O último clube que eu joguei em São Paulo foi o São Bento. E nos últimos 2 campeonatos paulistas eu fui o artilheiro da equipe, mesmo sendo lateral. Esse campeonato eu fiz 5 gols. Infelizmente no Vila eu não tive a oportunidade de fazer, mas quem sabe até o final do campeonato eu possa estar fazendo alguns gols aí para poder ajudar a equipe. É claro que não é a minha principal função, mas é sempre bom estar ajudando a equipe da melhor forma possível. Faltar o camisa 9, só te entregar e vai lá. Não, camisa 9 não é minha praia não, mas vou procurar ajudar da melhor forma possível. Falando da sua época que você passou no Vitória, você teve um gol memorável por lá, né? Você fez um gol de bicicleta contra o Grêmio, no Barradão. Você acha que esse foi o gol mais pica que você fez? Esse foi o mais top? Teve alguns gols bonitos. Esse foi um deles. Foi um gol importante, porque eu me lembro que na época o Grêmio me procurou, né? Procurou meu representante que queria minha contratação, só que o Grêmio queria por empréstimo, né? Queria fazer uma troca de jogadores com o Vitória não aceitou, falou, se aceitava vender. Aí foi que o Internacional entrou na parada, né? E justamente nesse jogo tinha um dirigente do Internacional acompanhando o jogo. E nós ganhamos de 4-2 do Grêmio, eu dei cruzamento para 2 gols e fiz um gol de bicicleta. Então, sem dúvida, foi um gol que marcou muito a minha carreira, né? O cara do Inter vê você metendo gol de bicicleta no Grêmio e fala, não, contrato, vem pagar, vem jogar com nós. A gente tava falando mais cedo de algumas conquistas suas, aquele Brasileirão pela Portuguesa. Qual você acha que foi o título que mais te marcou, assim? Qual que você fala, pô, esse foi acho que pra mim foi o mais importante. Tem 2 títulos que eu considero muito importantes. Primeiro foi em 2010, Carioca pelo Botafogo. Eu venho de uma família que todos são botafoguenses. Meu pai e meu irmão sofriam muito, principalmente com o Flamengo, né? Pela sequência de vice-campeonato, foram 3 vices seguidos que o Botafogo foi, 2007, 2008, 2009. E em 2010 eu tive a oportunidade de ser campeão em cima do Flamengo. Então, para minha família, aquilo foi muito importante, foi um momento de muita felicidade, onde eu pude retribuir todo o carinho, todo o incentivo que meus pais tiveram comigo. Então esse foi um título, né, marcante, por ser no clube, né, onde que meu pai, que meu irmão torcem, né? E o segundo foi esse título da Portuguesa, né? Onde nós fizemos uma campanha, uma das melhores da história da Série B. Se eu não me engano, acho que só a campanha do Corinthians foi melhor que a nossa, se eu não me engano. Foram apenas 3 derrotas, passamos o segundo turno inteiro sem perder. Então, sem dúvida, foi um título que marcou. E agora fica ainda mais marcado por essa história triste que a Portuguesa vem passando, né? Então, posso dizer que foi um dos últimos momentos de alegria que a torcida da Portuguesa teve. Infelizmente teve toda essa história da Portuguesa, né? Mas torcer para que volte, porque a Portuguesa dá um sufoco lá em São Paulo. A gente tá falando dos jogadores, dos grandes jogadores que você jogou, Romário, Elton, teve também Nilmar, D'Alessandro, Michael Suel, o Jefferson, goleiro de seleção. Qual que você acha que você olhava no treino e falava, pô, esse cara é diferenciado, esse aqui é o melhor que eu vi? Diferenciado, Nilmar como atacante, muito diferenciado, até porque quem olha pro Nilmar fala, não é possível, esse cara magrelinho desse jeito, não é possível que ele faça isso tudo. Mas era um cara que ali na frente era praticamente impossível marcar, muita velocidade, muita agilidade, girava para os 2 lados, muita facilidade para finalizar. O D'Alessandro também é outro que qualidade indiscutível, né? Um meia canhoto clássico, muita qualidade. Jefferson, por tudo que representa pelo Botafogo, goleiro de seleção brasileira. Mas acho que esses 2, D'Alessandro e Nilmar, foram jogadores que tecnicamente se mais marcaram, né? Eu tive a oportunidade de jogar junto. Conversando com a assessora aqui do Vila mais cedo, falando que você gosta da brincadeira, tem um pessoal aí lá no Goiás, segundo o Macedo, é o Juninho. Quem você acha que do Vila é o cara que mais leva pra brincadeira, quem gosta dessa zoeira assim entre os Quem gosta? O Feijão. É um cara que brinca bastante, Moisés também.
Não, os baixinhos, tudo abusado pra caramba, né? Passou aqui. Eu não sou muito de brincar, não. Eu sou um cara mais sério, assim. Eu acho que na nossa profissão, né, a gente passa muito tempo junto. Às vezes a gente passa mais tempo entre a gente do que com a nossa família. São viagens, então tem que ter nesse momento de descontração, como se fosse uma família mesmo, né? Existem momentos, né, de divergência, de pensamentos, de atitude, mas quanto melhor o clima for dentro de um clube de futebol, a chance de você ter conquistas é muito maior. Então, em todo clube que eu passo, apesar de ser sempre um líder, de ser um cara... Muita gente fala, como é que pode o Marcelo ser capitão do time, o cara que não para de brincar e tal, mas acho que é super importante ter esse ambiente, entendeu? Não só no futebol, mas dentro de casa, dentro da empresa, né? Quando você tem esse ambiente de prazer, né? Das pessoas virem no clube tendo prazer de, vou trabalhar hoje, mas vou trabalhar feliz, chegar mais cedo no treino, acho que isso é muito importante. E era uma coisa que marcava muito esse grupo da Portuguesa, né, de 2011. Treino, às vezes, começava 3h30, 2h30, já estava todo mundo lá. Então tinha aquela brincadeira antes do treino e tal. Então eu acho que isso é muito importante, né, para um clube de futebol. Falando só um pouco mais agora sobre o Vila, como é que você vê a chegada do Cristiano agora? Que agora é concorrência direta pela lateral ali. Como é que você está vendo o treinamento? É um jogador de qualidade, com passagem em grandes clubes, jogou no Vasco, jogou no Sport. É um jogador que vem acrescentar, principalmente depois da lesão do Patrick. Acabou ficando só eu de lateral esquerdo, e é importante ter 2, 3 opções em cada posição. É claro que existe uma briga sadia por posição, eu vou querer buscar o meu espaço, ele vai querer buscar o dele, mas isso faz parte, isso só tende a elevar o nível da disputa por posição, né? Todo mundo querendo fazer o seu melhor, e quem tem a ganhar com isso é o Vila. Eu já tive grandes jogadores que eram da minha posição e eu aprendi muito, né? Então é uma oportunidade de eu aprender um pouco com o Cristiano, de poder ensinar um pouco para ele também, que é um jogador mais jovem do que eu. Então, isso é importante também no clube de futebol, né? Ter essa disputa sadia. E como eu falei, só quem tem a ganhar com isso é o Vila. Só para encerrar, já tem que treinar daqui a pouco, né? Tem que te liberar. Tirando o Vila, qual que você acha que foi o melhor time que você jogou assim, de elenco, de tudo, você acha? Teve Botafogo, Portuguesa, Internacional, Vitória. O que não faltou foi o time. O elenco mais qualificado, sem dúvida, foi do Internacional. Sem dúvida, porque foi também, para minha carreira foi muito importante. Primeiro que eu tive a oportunidade de trabalhar com o melhor treinador que eu considero o futebol brasileiro, que é o Tite. É um cara que eu aprendi muito, né? Eu sempre falo com meus amigos quando perguntam, e o Tite, e o Tite? No futebol tem uma frase que o pessoal fala que o treinador agrada os 11 titulares, os 7 que ficam no banco, que antes eram 7, hoje pode ficar mais. São mais ou menos com treinadores que ficam fora da relação, não gostam do treinador. O Tite era um cara totalmente diferente com relação a isso. Ele dava oportunidade para todo mundo, o cara que trabalhasse sério, independente se o titular fosse da seleção brasileira, como era o meu caso. O Kleber era o titular do Inter e era o titular da seleção, mas o jogador sempre teria a oportunidade dele. Então foi um cara que eu aprendi muito. Tinha um elenco com o Índio, o Álvaro. O Álvaro jogou até aqui no Vila. Índio, Álvaro, Fabiano Weller, Magrão, Guinha Azul, D'Alessandro, Nilmar, Alexandre, Andrezinho, Sandro, Juliano, Tyson. Então, são jogadores que depois vieram a brilhar no futebol internacional. Então, sem dúvida, em termos de qualidade, foi a equipe internacional. Esse Inter não brigava para cair, não. Agora, queria agradecer a participação, novamente, obrigado. Reta final de campeonato, assim, sei que não é fácil para o clube liberar o jogador para dar entrevista. Tem time aí que não está querendo liberar. Mas eu queria agradecer a participação do Marcelo Cordeiro e agora te liberar aí pro treino. Tá um clima vai ser bem legal treinar hoje. Tá um clima bem favorável. Aqui é bem fresquinho, né? Goiânia é tranquilo lá, chove bastante, o ano inteiro chovendo, né? Quase não faz sol. Nem deve sentir falta do Rio. Faz parte da nossa profissão, né? Do Rio, pode pelo menos sair de lá e ir pra uma praia. A praia faz falta, né? Mas aqui em Caldas tem uma praia artificial, de vez em quando dá, a gente dá um pulinho lá, né? Tem uns clubes aqui também que dá uma... aqui eu não tive oportunidade de ir ainda não. Certinho, então. Valeu. Até mais. Só curtir o vídeo, se inscrever no canal. É isso aí. FG10 visita.